Hoje vamos falar do grande artista Charlie Chaplin, que é considerado por muitos críticos como o maior artista cinematográfico de todos os tempos e um dos pais do cinema mundial. Espero que curtam esta linda história e exemplo de vida de um homem que deixou seu grande legado para a humanidade eternamente. Vamos dar início com uma pequena cena, mas hilariante, do filme Luzes da Cidade, City Lights. Charlie Spencer Chaplin, que era canhoto, nasceu no dia 16 de abril de 1889, supostamente na East Street, Walworth, em Londres, Inglaterra. Seus pais eram artistas do Music Hall. Seu pai, Charlie Spencer Chaplin Sr., era vocalista e ator, e sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora e atriz. Ambos se separaram antes de Charlie completar 3 anos de idade. Foto do seu pai, Charlie Spencer Chaplin Sr. Foto da sua mãe, Hannah Chaplin. Após a separação, Chaplin foi deixado aos cuidados de sua mãe, que estava cada vez mais instável emocionalmente. O censo de 1891 mostra que sua mãe morava com Charlie e seu meio-irmão mais velho, Sidney John Hawkes, na rua Barlow Street, Walworth. Quando era menino, Chaplin viveu de forma alternada em vários endereços, especialmente nos arredores de Kennington Road, em Lambeth, incluindo o número 3 da rua Pownell Terrace, a rua Chester e o número 39 da rua Medley, em Londres. Um problema de laringe acabou com a carreira de cantora da mãe de Chaplin, devido a uma de suas internações, como consequência de seus problemas mentais. Sofria de depressão nervosa e um quadro de desnutrição grave. Seus filhos foram ingressados durante várias semanas no asilo de Lambeth, no sul de Londres, e logo na escola Hanwell para órfãos e meninos pobres desde junho de 1896 a janeiro de 1898. O pai de Chaplin era alcoólatra e tinha pouco contato com seu filho. Apesar de Chaplin e seu meio-irmão morarem durante um curto período de tempo com seu pai e sua amante, Louise, na rua Kennington Road, no número 287, em Londres. Seu pai morreu de cirrose no fígado quando Chaplin tinha 12 anos, em 1901. Foi enterrado numa cova comum sem nome. De acordo com o censo de 1901, Chaplin residia na época na rua Ferndale Road, número 94, em Lambeth, Londres. Chaplin foi um ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico britânico. Foi um dos atores da era do cinema mudo notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos seus filmes O Imigrante, lançado em 17 de junho de 1917. O Garoto, lançado em 6 de fevereiro de 1921. Em Busca do Ouro, lançado em 26 de junho de 1925. Esse considerado por ele como seu melhor filme. O Circo, lançado em 6 de janeiro de 1928. Luzes da Cidade, lançado em 6 de fevereiro de 1931. Tempos Modernos, lançado em 5 de fevereiro de 1936. O Grande Ditador, lançado em 15 de outubro de 1940. Luzes da Ribalta, lançado em 16 de outubro de 1952. Um Rei em Nova York, lançado em 12 de setembro de 1957. E A Condessa de Hong Kong, lançado em 5 de janeiro de 1967. Sidney Chaplin, irmão por parte de mãe de Charlie Chaplin, foi o anjo da guarda do seu irmão.
pois ao voltar de uma viagem em 1903, trabalhando em um navio de treinamento, onde quase morreu devido a uma doença, encontrou seu irmão completamente confuso, pois sua mãe havia sido internada por problemas mentais e Charlie vivendo nas ruas, procurando trabalhos eventuais que rendiam pouco e sem frequentar a escola. Sidney, então, com o trabalho realizado no navio de treinamento, juntou um dinheiro e disse a Charlie que este seria investido em suas carreiras no teatro. E assim, os dois irmãos não perderam tempo em tornar seus sonhos realidade. Muitos perguntam o que teria acontecido em 1903 se Sidney não tivesse voltado de sua viagem de navio, ou se tivesse morrido da doença que teve a bordo. Provavelmente não teríamos hoje o Chaplin que tanto admiramos. A relação entre os irmãos foi muito importante. Sidney esteve sempre ao lado de Charlie quando ele precisou. Este era um fato que Chaplin reconhecia mais do que qualquer outro. Charlie tinha um talento como Sidney sempre soube, mas foi Sidney que fez com que este talento crescesse e fosse visto pelo mundo inteiro. Sidney foi sempre o seu conselheiro e orientador. Tornou-se depois empresário do irmão famoso e o acompanhou até a sua morte em 1965. Sidney nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 16 de março de 1885, e sua mãe, Hannah Hill, tinha apenas 16 anos na época. Não se sabe quem era o pai dele. A história conta que o homem se chamava Hawkes, mas não existe nenhum registro de casamento. Mas ele ficaria sem pai por pouco tempo. Em 22 de junho de 1885, Hannah casou-se com Charlie Chaplin. Então, Sidney se tornou Sidney Chaplin e depois ganhou seu irmão, que receberia o nome do pai, Charlie Spencer Chaplin. Sidney faleceu no dia 16 de abril de 1965. 16 de abril era o aniversário de Charlie Chaplin, seu irmão. A causa da sua morte não foi divulgada. Ele está sepultado no cemitério de Clarence, na cidade de Montreux, na Suíça. Nestas imagens, o túmulo de Sidney Chaplin, na Suíça. Edna Purviance, Charlie Chaplin e Sidney, seu irmão, no filme Ombros Armas. Chaplin ao lado do seu irmão Sidney, assinando contrato com a Mutual Film Corporation no valor de $670 mil para produzir uma dúzia de comédias. Este o maior valor pago a um artista até então. Chaplin e Sidney no terreno do seu futuro estúdio no outono de 1917. Nesta imagem, o estúdio de Chaplin já totalmente concluído. Chaplin chegou a fundar, junto com seu irmão, a sua própria companhia aérea, a Chaplin Airline, mas pouco tempo depois desistiram do empreendimento. Chaplin foi bastante influenciado pelo trabalho dos seus antecessores. O comediante francês Max Linder, considerado o pai da primeira geração de comediantes do cinema norte-americano, especialmente de Chaplin, que estudou profundamente. Georges Méliès, um ilusionista francês de sucesso e um dos precursores do cinema, que usava inventivos efeitos fotográficos para criar mundos fantásticos. David Wark Griffith, pioneiro do cinema norte-americano, um dos maiores do início da cinematografia, introdutor de inovações profundas na forma de fazer cinema, considerado o criador da linguagem cinematográfica. E os irmãos Auguste e Louis Lumière, que foram os inventores do cinematógrafo, sendo frequentemente considerados também como os pais do cinema. Chaplin influenciou também uma enorme equipe de comediantes e cineastas, tais como Federico Fellini, Os Três Patetas, Peter Sellers,
Milton Berle, Johnny Depp, Michael Jackson, Harold Lloyd, Buster Keaton e vários outros diretores e comediantes. Charlie Chaplin é considerado por alguns críticos o maior artista cinematográfico de todos os tempos e um dos pais do cinema, junto com os irmãos Lumière, George Méliès e David Wark Griffith, já citados anteriormente. Sua primeira experiência no teatro foi com o empresário britânico Fred Karno, que um tempo depois o convidou para a sua primeira turnê aos Estados Unidos, junto com toda a sua troupe. Isto aconteceu durante os anos de 1910 até 1912. Na companhia de Karno estava Arthur Stanley Jefferson, que posteriormente ficaria conhecido como Stan Laurel. Chaplin e Laurel dividiam um quarto em uma pensão. No final do ano de 1913, a atuação de Chaplin foi eventualmente vista por Mack Sennett e Mabel Normand. Sennett então o contratou para seu estúdio, a Keystone Film Company. Então, Chaplin começou a trabalhar junto com Mabel, que dirigiu e escreveu vários de seus primeiros filmes. Chaplin não gostou de ser dirigido por uma mulher, e os dois discutiam frequentemente. Ele acreditava que Sennett pretendia demiti-lo caso houvesse um desentendimento com o Mabel. No entanto, os filmes de Chaplin fizeram tanto sucesso que ele se tornou uma das maiores estrelas da Keystone. Foi no estúdio da Keystone onde Chaplin desenvolveu seu principal e mais conhecido personagem, o Vagabundo. O Vagabundo é um andarilho pobretão que possui todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, de um gentleman. Aparece sempre vestido em um paletó apertado, calças e sapatos desgastados e mais largos que o seu número, e um chapéu coco. Carrega uma bengala de bambu e possui um pequeno bigode de brocha. O público viu o personagem pela primeira vez no segundo filme de Chaplin, Kid Auto Races at Venice, lançado em 7 de fevereiro de 1914. No entanto, ele já havia criado o visual do personagem para o filme Mabel's Strange Predicament, produzido alguns dias antes, porém lançado mais tarde, em 9 de fevereiro de 1914. Os primeiros filmes de Chaplin no estúdio Keystone usavam a fórmula padrão de Mack Sennett, que consistia em extrema comédia pastelão e gestos exagerados. O vagabundo atacava agressivamente seus inimigos com chutes e tijolos. O público da época amou este novo comediante, apesar dos críticos alertarem que as travessuras do personagem beiravam a vulgaridade. Logo depois, Chaplin se ofereceu para dirigir e editar seus próprios filmes. Durante seu primeiro ano no ramo do cinema, ele fez 34 curta-metragens para Sennett, assim como o longa-metragem Till's Punctured Romance. Em 1915, Chaplin assinou um contrato muito mais favorável com a S&A Studios e desenvolveu suas habilidades cinematográficas, adicionando novos níveis de sentimentalismo e paixão em seus filmes. A maioria dos filmes produzidos na S&A foram mais ambiciosos, com uma duração 2 vezes maior do que os curtas de Keystone. Chaplin também desenvolveu seu próprio elenco estático, no qual estava incluído a heroína Edna Purviance e os vilões cômicos Leo White e Bud Jameson. Nesta cena do filme A Night Out, do ano de 1915, podemos ver os 4 atuando juntos. Chaplin sentado, atrás dele em pé Bud Jameson e sentados à mesa Edna Purviance e Leo White de mãos dadas. Ao lado de Chaplin sentado está o ator Ben Turpin, também visto frequentemente em seus filmes e em outros filmes do mesmo gênero.
Os filmes mudos foram capazes de atravessar todas as barreiras de linguagem. Nesse contexto, Chaplin foi emergindo e tornando-se o expoente máximo do cinema mudo. Em 1916, a Mutual Film Corporation pagou a Chaplin $670 mil para produzir 12 filmes de comédia durante um período de 18 meses, dando a ele o controle artístico quase total. Estes filmes estão entre os mais influentes da história do cinema. São clássicos como Easy Street, lançado em 22 de janeiro de 1917, 1 A.M., lançado em 7 de agosto de 1916, The Pawn Shop, lançado em 2 de outubro de 1916, e The Adventurer, lançado em 22 de outubro de 1917. A atriz Edna Purviance continuou sendo a protagonista, e Chaplin adicionou ao seu elenco estático os atores Eric Campbell, Henry Bergman e finalmente o ator Albert Austin. Chaplin considerou o período em que esteve na Mutual como o mais feliz de sua carreira. Após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ele tornou-se um garoto propaganda para a venda de bônus da liberdade, junto com Mary Pickford e seu grande amigo Douglas Fairbanks. Com o fim do contrato com a Mutual, em 1917, Chaplin assinou um contrato com a First National Pictures para produzir 8 filmes. Além de ter financiado e distribuído estes filmes, ela deu-lhe total controle criativo sobre a produção, para que ele pudesse trabalhar em um ritmo mais relaxado e se concentrar na qualidade. Ele construiu seu próprio estúdio em Hollywood, o qual simbolizava a sua independência. Embora a First National esperasse receber comédias de curta-metragem, Chaplin foi mais ambicioso e expandiu alguns de seus projetos em longa-metragens, tais como Shoulder Arms, lançado em 20 de outubro de 1918, The Pilgrim, lançado em 26 de fevereiro de 1923, e o clássico The Kid, lançado em 6 de fevereiro de 1921, que levou fama a Jack Coogan, que foi condecorado até pelo Papa, sendo considerado também a primeira celebridade infantil da história, e também o primeiro filme de comédia dramática. Em 1919, Chaplin cofundou a distribuidora United Artists, junto com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e G.W. Griffith, todos tentando escapar da crescente consolidação de poder dos distribuidores e financiadores de filmes durante o desenvolvimento de Hollywood. Este movimento, junto com o controle total da produção de seus filmes no seu próprio estúdio, assegurou a independência de Chaplin como cineasta. Ele trabalhou na administração da United Artists até o início da década de 1950. Todos os filmes de Chaplin, distribuídos pela United Artists, foram de longa-metragem, começando com o drama atípico A Woman of Paris, de 26 de setembro de 1923, em que Chaplin fez uma pequena ponta, seguido pelas clássicas comédias The Gold Rush, de 26 de junho de 1925, e O Circo, lançado em 6 de janeiro de 1928. Apesar dos filmes falados tornarem esse modelo dominante logo após serem produzidos em 1927, Chaplin resistiu e não fez nenhum filme assim durante toda a década de 1930. Ele considerava o cinema uma arte, essencialmente pantomímica. Ele disse: a ação é geralmente mais entendida do que palavras, assim como o simbolismo chinês. Isto vai significar coisas diferentes de acordo com a sua conotação cênica. Ouça uma descrição de algum objeto estranho, um javali africano, por exemplo. Depois, olhe para uma foto do animal e veja como você fica surpreso. Durante o avanço dos filmes sonoros, Chaplin produziu Luzes da Cidade, lançado em 6 de fevereiro de 1931, e 5 anos depois,
lançou Tempos Modernos em 5 de fevereiro de 1936, antes de se converter ao cinema falado. Esses filmes foram essencialmente mudos, porém possuíam música sincronizada e efeitos sonoros. Indiscutivelmente, Luzes da Cidade contém o mais perfeito equilíbrio entre comédia e sentimentalismo. Em relação à última cena, o crítico James Age escreveu na revista Life, em 1949, que foi a melhor atuação já registrada em celuloide. A título de informação, celuloide é o nome de uma classe de compostos criados a partir da nitrocelulose e de cânfora, a que se adicionam corantes e outros agentes, para a confecção das chamadas películas ou filmes. Apesar de Tempos Modernos ser um filme mudo, ele contém falas geralmente provenientes de objetos inanimados, como rádios ou monitores de televisão. Isto foi feito para ajudar o público da década de 1930, que já estava fora do hábito de assistir a filmes mudos. Além disso, Tempos Modernos foi o primeiro filme em que a voz de Chaplin é ouvida no final do filme. A canção Smile, composta por ele, é cantada pelo próprio Chaplin num dueto com Paulette Goddard. No entanto, para a maioria dos espectadores, este ainda é considerado um filme mudo e o fim de uma era. O primeiro filme falado de Chaplin, O Grande Ditador, de 15 de outubro de 1940, foi um ato de rebeldia contra o ditador alemão Adolf Hitler e o nazismo. Foi lançado nos Estados Unidos um ano antes do país abandonar sua política de neutralidade e entrar na Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretou o papel de Adenoid Heinkel, ditador da Tomânia, claramente baseado em Hitler, e atuando em um papel duplo, também interpretou um barbeiro judeu perseguido frequentemente por nazistas, o qual é fisicamente semelhante ao vagabundo. O filme também contou com a participação do comediante Jack O'Keefe no papel de Benzino Napolini, ditador da Bactéria, uma sátira ao ditador italiano Benito Mussolini e ao fascismo, com Paulette Goddard no papel de uma mulher no gueto. O filme foi visto como um ato de coragem no ambiente político da época, tanto pela sua ridicularização do nazismo, quanto pela representação de personagens judeus ostensivos e de sua perseguição. Adicionalmente, O Grande Ditador foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Ator Chaplin, Melhor Ator Coadjuvante Jack O'Keefe, Melhor Trilha Sonora Meredith Willson e Melhor Roteiro Original Chaplin. Nestas imagens se vê Chaplin e o ator Jack O'Keefe caracterizados em cenas do filme O Grande Ditador. Chaplin nunca explicou detalhadamente seus métodos de filmagem, alegando que tal coisa seria o mesmo que um mágico revelar seus truques. Ele nunca começou a filmar a partir de um roteiro completo. Ele gostava muito de criar e improvisar enquanto filmava. Esta é uma razão pela qual Chaplin levou muito mais tempo para concluir seus filmes do que outros diretores de sua época. Além disso, ele era um diretor extremamente exigente, mostrando a seus atores exatamente como eles deveriam atuar e filmando dezenas de tomadas até conseguir a cena que ele queria. O animador Chuck Jones, que morava perto do estúdio de Chaplin quando era garoto, lembra de seu pai dizendo que viu Chaplin filmar uma cena mais de 100 vezes até ficar satisfeito. As técnicas de Chaplin foram descobertas somente após sua morte, quando as raras tomadas de pré-produção e cenas cortadas de seus filmes foram cuidadosamente analisadas no documentário britânico Chaplin Desconhecido, de 1983. Chaplin ficou conhecido por sua versatilidade nas artes, sendo que em Luzes da Ribalta foi diretor, produtor, financiador, roteirista, músico, cinematógrafo, regente de orquestra e ator. Alguns temas musicais de seus filmes, como os de O Garoto, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e Luzes da Ribalta, são inesquecíveis. Ele era ator, músico, cineasta, produtor, empresário, escritor, poeta, dançarino, coreógrafo, humorista, mímico e regente de orquestra. O posicionamento político de Chaplin sempre foi liberal de esquerda e buscava a igualdade social.
ele foi acusado de atividades anti-americanas como um suposto comunista, e J. Edgar Hoover, que instruíra o FBI a manter extensos arquivos secretos sobre ele, tentou acabar com sua residência nos Estados Unidos. A pressão do FBI sobre Chaplin cresceu após sua campanha para uma segunda frente europeia na Segunda Guerra Mundial em 1942 e alcançou um nível crítico no final da década de 1940, quando ele lançou o filme de humor negro Monsieur Verdoux, em 11 de abril de 1947, considerado uma crítica ao capitalismo. O filme foi mal recebido e boicotado em várias cidades dos Estados Unidos, obtendo, no entanto, um êxito maior na Europa, especialmente na França. Naquela época, o Congresso ameaçou chamá-lo para um interrogatório público. Isso nunca foi feito, provavelmente devido à possibilidade de Chaplin satirizar os investigadores. Por seu posicionamento político, Chaplin foi incluído na lista negra de Hollywood. Em 1952, ele deixou os Estados Unidos para o que originalmente pretendia ser uma breve viagem ao Reino Unido, para a estreia do filme Luzes da Ribalta em Londres. Hoover soube da viagem e negociou com o Serviço de Imigração para revogar o visto de Chaplin, exilando-o do país. Chaplin decidiu não voltar a entrar nos Estados Unidos, escrevendo: "Desde o fim da última guerra mundial, eu tenho sido alvo de mentiras e propagandas por poderosos grupos reacionários que, por sua influência e com a ajuda da imprensa marrom, criaram um ambiente doentio no qual indivíduos de mente liberal possam ser apontados e perseguidos. Nestas condições, acho que é praticamente impossível continuar meu trabalho no ramo do cinema e, portanto, me desfiz de minha residência nos Estados Unidos." Então, Chaplin decidiu e escolheu morar na cidade de Vevey, na Suíça, permanecendo na Europa. Nesta imagem, uma estátua em sua homenagem na cidade de Vevey, na Suíça. Os últimos 2 filmes de Chaplin foram produzidos em Londres: A King in New York, de 1957, no qual ele atuou, escreveu, dirigiu e produziu, e A Countess from Hong Kong, de 1967, que ele também dirigiu, produziu e escreveu. O último filme foi estrelado por Sophia Loren e Marlon Brando, e Chaplin fez uma pequena ponta no papel de mordomo, sendo esta a sua última aparição nas telas. Ele também compôs a trilha sonora de ambos os filmes, assim como a canção-tema de A Countess from Hong Kong, This Is My Song, cantada por Petula Clark, chegando a ser a canção mais popular do Reino Unido na época do lançamento do filme. Ele também produziu The Chaplin Review, uma compilação de 3 filmes feitos durante seu período de parceria com a First National. O primeiro, A Dog's Life, de 1918. O segundo, Shoulder Arms, de 1918 também. E The Pilgrim, de 1923, para os quais ele compôs a trilha sonora e gravou a narração introdutória. Adicionalmente, Chaplin escreveu sua autobiografia entre 1959 e 1963, intitulada My Life, Minha Vida, sendo publicada em 1964. Chaplin planejou um filme intitulado The Freak, que seria estrelado por sua filha Victoria, no papel de um anjo. Segundo Chaplin, ele havia concluído o roteiro em 1969 e foram feitos alguns ensaios de pré-produção, mas foram interrompidos quando Victoria se casou. Além disso, sua saúde declinou constantemente na década de 1970, prejudicando todas as esperanças do filme ser produzido. De 1969 até 1976, juntamente com Eric James, Chaplin compôs músicas originais para seus filmes mudos e outros curtas-metragens da First National, depois os relançou. O último trabalho de Chaplin foi a trilha sonora para o filme A Woman of Paris, do ano de 1923.
concluída em 1976, época em que Chaplin estava extremamente frágil, encontrando até mesmo dificuldades de comunicação. A primeira cerimônia do Oscar, apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, homenageou os melhores filmes de 1927 e 1928. Isto aconteceu em 16 de maio de 1929, em um jantar privado realizado no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Neste dia, Chaplin recebeu um prêmio especial pela versatilidade e genialidade em atuar, escrever, dirigir e produzir o filme O Circo. Em 1972, Chaplin ganhou o Oscar de melhor trilha sonora pelo filme Luzes da Ribalta, de 1952, e recebeu seu segundo Oscar honorário, que veio 44 anos mais tarde, que foi pelo efeito incalculável que ele teve em tornar os filmes como uma forma de arte deste século. Ele saiu de seu exílio para receber esse prêmio e recebeu a mais longa ovação em pé da história do Oscar, com uma duração total de 10 minutos. Chaplin também aproveitou seu breve e triunfante retorno aos Estados Unidos para discutir como seus filmes seriam relançados e comercializados. Algumas curiosidades sobre Chaplin. Apesar de ser batizado pela Igreja da Inglaterra, ele sempre declarou-se agnóstico. Entretanto, algumas de suas frases e pensamentos citam Deus, embora pelo conceito hermético. Admite-se as citações como uma metáfora aludindo à potencialidade divina de cada indivíduo, sobretudo por ter declarado publicamente em diversos momentos não seguir alguma religião. Durante a Primeira Guerra Mundial, Chaplin foi criticado pela imprensa britânica por não ter se alistado ao exército. Na verdade, ele se apresentou ao serviço militar, mas foi recusado por estar abaixo da altura e peso exigidos para o alistamento. Chaplin levantou fundos substanciais durante a época de venda de bônus de guerra, não só discursando publicamente em comícios, mas também ao produzir, com seu próprio orçamento, The Bomb, um filme propaganda de comédia usado em 1918. A persistente controvérsia provavelmente impediu Chaplin de receber o título de cavaleiro em 1930. Durante toda a carreira de Chaplin, alguns níveis de controvérsia existiram a respeito de sua suposta ascendência judaica. Propagandas nazistas das décadas de 1930 e 1940 retratavam-no como judeu. As investigações do FBI no final da década de 1940 também se concentraram nas origens étnicas de Chaplin. Não há documentos que comprovam a ascendência judaica de Chaplin. Durante sua vida pública, ele recusou-se ferozmente em contestar ou negar as afirmações de que ele era judeu, dizendo que sempre iria jogar diretamente nas mãos dos antissemitas. O fato de Chaplin sentir atração por mulheres mais jovens continua a ser outra fonte de interesse para alguns. Seus biógrafos atribuem isto a uma paixão adolescente com Hattie Kelly, que conhecera no Reino Unido durante suas apresentações no Music Hall e que possivelmente definiu seu ideal feminino. Chaplin gostava de descobrir jovens atrizes e orientá-las de perto, com exceção de Mildred Harris. Todos os seus casamentos e a maioria dos seus principais relacionamentos amorosos começaram desta maneira. Nesta imagem estão todas as suas esposas: Mildred Harris, Lydia Gray, Paulette Goddard e Ona O'Neill. Desde a década de 1960, os filmes de Chaplin têm sido comparados com os de Buster Keaton e Harold Lloyd, os outros dois grandes comediantes do cinema mudo. Os três tinham estilos diferentes. Historicamente, Chaplin foi o pioneiro na comédia cinematográfica, e ambos, os jovens Keaton e Lloyd, inspiraram-se em seu trabalho. Na verdade, os primeiros personagens de Lloyd, Will Work e Lonesome Luke, eram óbvias imitações de Chaplin, algo que Lloyd reconhecia e se esforçou para afastar. O período de experimentação de Chaplin
terminou após sua estadia na Mutual, pouco antes de Keaton ingressar no ramo do cinema. Além de uma saudável rivalidade profissional, Chaplin e Keaton pensavam muito um no outro. Keaton afirmou em sua autobiografia que Chaplin foi o maior comediante que já viveu e o maior diretor de filmes de comédia. Chaplin também admirava Keaton, tanto que o recebeu de braços abertos na United Artists em 1925. Aconselhou contra sua mudança desastrosa para a Metro-Goldwyn-Mayer em 1928 e em seu último filme norte-americano, Limelight, escreveu uma parte especialmente para Keaton, como seu primeiro parceiro de comédia desde 1915. O Vagabundo é provavelmente o personagem mais imitado em todos os níveis de entretenimento. De 1917 a 1918, o ator de cinema mudo Billy West fez mais de 20 filmes imitando meticulosamente o vagabundo, com maquiagem e figurino. Em 1985 e 1999, Chaplin foi homenageado com sua imagem em um selo postal do Reino Unido, e em 1994 ele apareceu em um selo dos Estados Unidos, desenhado pelo caricaturista Al Richfield. Na década de 1980, a IBM produziu uma série de comerciais com um imitador de Chaplin para divulgar seus computadores. Em 1992, foi feito um filme sobre a vida de Charlie Chaplin, intitulado Chaplin, dirigido por Richard Attenborough e estrelado por Robert Downey Jr. e Geraldine Chaplin, a filha de Chaplin na vida real, interpretando sua própria avó. O filme foi indicado ao Oscar de melhor ator para Downey Jr., melhor direção de arte e melhor trilha sonora. A saúde de Chaplin começou a declinar lentamente no final da década de 1960. A partir de 1972, foi declinando rapidamente, e por volta de 1977, ele já tinha dificuldade para falar e começou a usar uma cadeira de rodas. Chaplin morreu dormindo aos 88 anos de idade em consequência de um derrame cerebral no dia de Natal de 1977, em Cossier-sur-Vevey, Suíça. Fez um pequeno funeral anglicano privativo 2 dias depois, como era do seu desejo. Ele foi enterrado no cemitério Cossier-sur-Vevey, na Suíça, onde ele residia. No dia 1º de março de 1978, seu cadáver foi roubado da sepultura com caixão e tudo, por 2 imigrantes desempregados, o polonês Roman Vargas e o búlgaro Gancho Ganev, na tentativa de extorquir dinheiro de sua viúva Oana O'Neill. 2 meses depois, uma grande operação policial capturou os 2 criminosos. O caixão foi encontrado enterrado num campo em Neuville, um vilarejo próximo, perto do lago Le Mans, e novamente enterrado em Cossier-sur-Vevey, mas desta vez a família mandou fazer um tampão de concreto de 1,80 m de espessura, protegendo o caixão do cineasta, para evitar novos problemas. Estátua em homenagem a Charlie Chaplin, na cidade de Vevey, na Suíça. A mesma estátua, agora com visão para o lago Le Mans. Chaplin nasceu no dia 18 de abril de 1889, em Londres, Inglaterra. Ele faleceu no dia 25 de dezembro de 1977, em Cossier-sur-Vevey, na Suíça, aos 88 anos de idade. A causa de sua morte foi um derrame cerebral. Ele foi casado 4 vezes e teve 11 filhos, dos quais 8 com sua última esposa, Oana O'Neill. Ele foi ativo durante 77 anos, desde 1899 a 1976. Imagem do funeral de Chaplin. Túmulo de Charlie Chaplin. Em 1991, sua 4ª e última esposa, Oana O'Neill, faleceu e foi sepultada ao lado do cineasta. A seguir, as mais belas e verdadeiras frases de Chaplin, o maior e mais completo artista de todos os tempos. Se existe uma pequena frase para defini-lo, ela é simplesmente um gênio.
O tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Cada um tem de mim exatamente o que cativou, e cada um é responsável pelo que cativou. Não suporto falsidade e mentira. A verdade pode machucar, mas é sempre mais digna. Preciso de alguém que me olhe nos olhos quando falo, que ouça as minhas tristezas e neuroses com paciência e, ainda que não compreenda, respeite os meus sentimentos. Preciso de alguém que venha brigar ao meu lado sem precisar ser convocado. Alguém amigo o suficiente para dizer-me as verdades que não quero ouvir, mesmo sabendo que posso odiá-lo por isso. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Não se julga um homem pelos trapos que o vestem, e sim pelo seu caráter. A persistência é o caminho do êxito. Faço parte do mundo e, no entanto, ele deixa-me perplexo. Conhecer o homem, esta é a base de todo o sucesso. Creio no riso e nas lágrimas, como antídotos contra o ódio e o terror. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Eu continuo sendo apenas um palhaço, o que me coloca em nível bem mais alto do que qualquer político. A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue, descobre tudo. O importante é viver o presente, porque o passado não volta mais e o futuro pode não existir.